irmãos, bom dia nessa manhã de domingo. Mais uma vez, graças a Deus, todos aqui com esse propósito de querer aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor, amadurecer na fé e cada dia, que se passa em meio a todo esse contexto que a gente está vivendo, dar um melhor e melhor testemunho da palavra do Senhor, fazer com que as pessoas conheçam a Cristo através da nossa vida. E somos muito gratos a Deus por essa oportunidade que temos, de estar lendo a Bíblia e estudando domingo após domingo, quarta-feira após quarta-feira e qualquer outra hora do dia e da noite. A gente tem essa liberdade de poder estar usando esse livro e estudando e aprendendo um pouquinho. E vamos ser gratos a Deus por essa oportunidade única que o Senhor nos dá e que não vai mais se repetir. Vamos orar antes da gente começar, nos aprofundarmos na nossa lição? Senhor, querido Deus, maravilhoso Pai, te agradeço, Deus, pelo dia de hoje, por tudo aquilo que o Senhor permitisse que a gente já fizeste. Obrigado, Deus, porque tu, Senhor, tem sido rico para conosco em inúmeras áreas da nossa vida e muitas vezes a gente se esquece de estar agradecendo por tudo aquilo que o Senhor tem feito dia após dia. Te agradeço por esse momento especial em que vamos estudar a Tua Palavra. Abra a nossa mente, abra o nosso coração, para que a gente possa aprender através desses textos aqui sugeridos pelo autor e cresçamos na fé. Ó Senhor, fique com todos os irmãos, Deus, que estão assistindo essa aula, com aqueles irmãos também que porventura não podem estar assistindo, mas estejam com eles onde eles estiverem, cuidando, amparando a cada um e nos livrando do mal. Essa é a oração que eu te faço, nome santo do seu Filho Jesus. Amém, Senhor. Então vamos lá. Vamos dar continuidade àquilo que a irmã Claudilene já passou domingo passado, Ela começou a falar sobre a vida de José e hoje a gente vai dar continuidade a partir do capítulo 39, logo depois do desfecho, do ódio demonstrado pelos seus irmãos. Mas vamos lá, Vamos lá, que esse já foi um assunto já discutido pela irmã. E como são vários capítulos, o conteúdo é muito rico e grande, vamos tentar avançar. Aqui nesse capítulo 39, onde ele chega na casa de Potifar, depois que foi vendido pelos ismaelitas, e Potifar o adquire José como um escravo. Mas antes da gente se adentrar, a gente tem que sempre se lembrar de uma coisa: Deus sempre está no controle da nossa vida, independente de que escolha eu faço, Deus trabalha em minha vida de tal forma que eu ande no caminho que Ele predeterminou. Às vezes a gente acha que pode fazer uma coisa ou outra e Deus vai perder o controle da situação. Não. É nós que estamos na mão de Deus e não o inverso, tá? A gente vê aqui José vendido como escravo, na casa de Potifar. Pode-se imaginar assim, como que pode ser um homem abençoado por Deus nessas condições? Pode e pode muito. E para quem não conhece a vida de José, Quer aprender economia, de como administrar o seu lar? Estude José, por exemplo, É um grande economista, foi um grande economista, Mostra que a gente tem que guardar, sempre ter uma reserva de emergência para os dias maus, A gente não sabe quando. Tem que procurar tentar. Eu sei que é difícil, na situação que a gente está vendo hoje, guardar dinheiro chega a ser uma utopia, É um sonho para muitos, mas a gente tem que fazer na medida do possível, tentar fazer uma reservinha de emergência. É que não se ensina isso, nas escolas, não se ensina isso nos lares, mas deveria. A gente tem um exemplo bíblico, não só de José, que eu acho que é um dos maiores economistas que tem aqui de exemplo, mas o próprio Senhor Jesus, nos evangelhos, somente em Lucas ele fala, quem antes de sair para a guerra, primeiro não vê se o contingente que tem é possível vencer a guerra. Ou quem vai construir um edifício, primeiramente não vê se há condições
para concluir o edifício, a sua casa. Tem que fazer o quê? Planejamento. E isso quem disse foi o próprio Senhor Jesus. Então Jesus foi um grande economista, ensinou sobre economia, né? E José aqui, a gente vai ver também a respeito desse assunto um pouquinho mais para frente. Mas antes da gente chegar nesse assunto, né? Uma característica que eu vejo de José é um homem que nunca perdeu a fé. Nunca deixou de acreditar em Deus ou naquilo que Deus poderia fazer na vida dele. Ele foi realmente grandioso, um exemplo fantástico para nós, né? Além de Cristo, que é o nosso maior exemplo, com certeza, né? Sem sombra de dúvida, mas José também foi outro grande exemplo de vida para a gente, né? E olha que ele passou por umas situações bem tentadoras, a gente também vai estar estudando sobre isso, né? Mas foi um homem de tremenda fé, nunca perdeu a fé, nunca murmurou contra Deus, né? Começou a esbravejar contra Deus, o porquê que ele estava vivendo aquela situação. Pelo contrário, manteve-se firme e forte naquilo que seu pai ensinou, continuou sempre acreditando no que Deus poderia fazer e foi uma pessoa abençoada por Deus porque ele não perdeu a fé. Não perdeu a fé. Por mais que a situação tivesse complicada, por mais que a situação tivesse difícil, ele se manteve íntegro a Deus. E isso é muito bom. A gente viu isso na história dele, para quem fez a leitura bíblica diária proposta, né? A gente viu isso na vida de José. Realmente um homem que foi próspero, mas não porque ele merecia ou porque ele foi fiel, porque Deus quis o abençoar. Mas não porque José também estava procurando isso. Não, simplesmente obedeceu a Deus e que seja feita a vontade de Deus, e a prosperidade veio. Ele foi muito próspero, né? Mas não que ele estivesse buscando esse fim. O importante para ele era honrar seu pai, honrar sua mãe e principalmente a Deus. Isso era o mais importante, é o que ele queria, né? Demonstrar o quanto ele amava a Deus, o quanto ele honrava a Deus em todas as suas ações e palavras. Isso era fundamental, e isso acho que tem que ser um exemplo para nós hoje, como crentes. E olha que ele não tinha o Espírito Santo do Senhor vivendo constantemente em sua vida. A ação do Espírito Santo na vida de José era de forma esporádica. Não é igual hoje, como já dito em lições anteriores também, né? Então, mas fica o exemplo aqui desse grande homem de Deus que foi José. Bom, uma coisa que o autor colocou aqui, vamos ler a introdução, né, na página 54, né? Começa assim, ó. Esta seção de Gênesis, que relata a preservação providencial dos filhos de Israel no Egito, né, que vai do capítulo 39 até o capítulo 47, é marcada por um ritmo e uma vivacidade sumamente cativantes. É a história de quando a bênção prevalece em que pesem todas as adversidades. Olha que ele passou por adversidades, por problemas realmente difíceis de resolver a olhos humanos. Mas quando você se deixa ser usado por Deus, quando você procura viver na total dependência de Deus, Deus vai trabalhar a sua história para que os problemas sejam resolvidos. Mas é Deus que faz isso. Não tente fazer por si só. Sempre peça a ajuda do Senhor, né? Orientação de Deus quanto àquela questão que você está tentando resolver. As habilidades e a prudência de José reconhecidos como fruto da presença do Espírito de Deus sobre a sua vida, sem sombra de dúvida, né? Mostram que mesmo havendo conflitos na família do servo de Deus, a boa semente semeada brotará no tempo próprio e dará frutos, né? Isso sem sombra de dúvida. Você vai plantar uma árvore, ela não vai amanhã já frutificar. Tem todo um tempo. A mesma coisa é Deus na nossa vida. Ele sabe a hora certa, o dia e a hora de quando as coisas devem acontecer e se devem acontecer. É Deus que determina isso. O que eu tenho que fazer? Descansar no Senhor, né? Tem um cântico como eu sou amante do cantor cristão, né? Tem um cântico que fala, sossegai, né? É isso aí, sossega, descansa em Deus.
que ao seu tempo, né, Deus vai estar te mostrando, te dando a resposta a respeito daquela questão que você está trabalhando no momento, ou daquela situação que você está vivendo no momento, né? Então vamos lá? Essa foi a introdução. Não vou ler a revista, gente. Até porque eu acho que, sei lá, acho que tem tanta coisa o texto, e às vezes o autor, apesar que o autor, eu gostei muito da lição, mas ele não vai pegar todos os trechos da leitura bíblica proposta, né? Então eu prefiro acompanhar a Bíblia, a gente vai estudando a Bíblia. É claro que eu vou citar alguns pontos que o autor aqui colocou, né? Mas vamos por partes. No capítulo 39 começa José na casa de Potifar, né? José chegou lá na casa de Potifar como escravo, né? Vendido pelos ismaelitas, e José começa a trabalhar, fazer os seus afazeres como escravo. Só que tudo aquilo que ele fazia prosperava, né? Muito mais que qualquer outro escravo que ali pudesse ter. Então, tudo aquilo que José fazia dava certo, funcionava, frutificava. E Potifar viu isso acontecer na vida de José. Mas por que isso? Porque José vivia na dependência de Deus. José procurava seguir a Deus mesmo lá no Egito. Tinha alguém que conhecia ele? Não, ninguém. Tinha parente? Tinha outro irmão da mesma fé? Né? Não, não tinha. Era ele sozinho. E um bando de egípcios. E outros escravos de outras localidades, né, do mundo. Ele poderia aprontar? Poderia. Ninguém conhecia. Mas mesmo assim, vivendo como escravo, naquela situação que já era difícil, muito difícil, trabalho árduo, né, não é hoje, né, como muita gente vive hoje, né, no seu trabalho. Hoje também, no contexto que a gente está vendo, o home office, trabalhando em casa, com água gelada. Falando em água gelada, irmãos, com licença. Tomar um pouco de água, né? Falo bastante. Aguinha gelada, tá aqui na minha garrafinha. Tem um ventilador aqui em cima, me refrescando nesse calor, né? Eu tô aqui numa cadeira, né, devidamente almofadada, gostosa, e assim é o nosso trabalho. Tem muita gente que está trabalhando nesse contexto, home office, né? Trabalha em casa com todo o conforto, né? Tem um ar-condicionado aqui em cima, né? Com todo o conforto que você pode ter. E não era assim, José. Era serviço braçal, serviço duro, e era serviço de manhã, tarde e talvez à noite. Vai saber quantas horas de trabalho ele tinha por dia. A Bíblia aqui não relata como era o seu dia. Fala o necessário que a gente precisa saber a respeito da vida de José. Ele era escravo, então provavelmente era uma pessoa que trabalhava o dia todo e tinha poucas horas de descanso. Mas tudo que ele fazia prosperava. Prosperava porque ele vivia na dependência de Deus e acreditava que Deus iria livrá-lo daquela situação. Isso é importante, né? Ao seu tempo, Deus, né, se revela na vida das pessoas. Ao tempo de Deus, não no meu tempo. Como Jesus Cristo disse antes de ir para o Calvário, que seja feita a sua vontade e não a minha. É a vontade de Deus que precisa prevalecer e no tempo dele, né? Não é no meu tempo. Mas, voltando aqui para o nosso texto, José, né, está na casa de Potifar. Aí, como Potifar viu o que acontecia com José e quanto prosperava, entregou a sua casa. Olha só, ele na condição de escravo, vamos lembrar, condição de escravo, né? Então, provavelmente José trabalhava de manhã, de tarde, de noite, o tempo todo trabalhando, né? Então, o seu tempo de descanso provavelmente era muito pouco, e estava ali sempre disponível para o seu senhor, que no caso aqui Potifar. Mas a gente vê ele reclamando, murmurando com Deus? Não, ele não perde a fé. Ele continua sempre acreditando que Deus vai estar ajudando ele e livrando ele daquela situação que ele está vivendo. Não perde a fé.
sempre confia que Deus vai estar restabelecendo, né, a sua vida, vai fazer com que ele saia daquela situação miserável que ele está vivendo atualmente. Ele não perde a fé. É incrível como esse homem, mesmo uma situação muito, muito, muito adversa, né, continua firme e forte, confiando em Deus. É um exemplo para a gente. Ele não tinha o Espírito Santo vivendo constantemente sua vida como temos hoje. Né? Fica aí o exemplo. Mas vamos continuar, né? Daqui a pouco a gente vai ler esse texto áureo aí, que é o texto principal, né? Que a gente está chegando lá. É quando ele chega, né, no presídio. Mas antes de chegar no presídio, que é o texto áureo nosso texto principal, né? Acontece uma situação bastante complicada. Ele foi acusado de uma coisa que não fez. Você vê, né? Hoje existem câmeras, existem N coisas para talvez você querer se defender de uma acusação que é falsa. E o José na época? Não tinha nada disso, não tinha nenhum desses recursos. Só confiar em Deus, continuar sendo uma pessoa íntegra, né? Integridade, tá aí uma coisa que deveria existir na vida de todo cristão, de todo crente, mas nem sempre é assim. Quantas e quantas vezes, né, a gente já ouviu, já até falou isso na escola bíblica, presencialmente, que muitos que têm comércio, né, preferem vender para alguém do mundo, mas não vender para um crente. Porque o crente é caloteiro, o crente é isso ou aquilo. Integridade deveria ser o dever de todo aquele que fala que dobrou o seu joelho e confessou ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Né? Você vê lá a própria recomendação de Paulo a Timóteo: confie a homens idôneos, fiéis, para também estarem ministrando a outros. Idoneidade, integridade. Você não tem o que achar de nada de errado contra aquela pessoa, que mancha aquela pessoa, a reputação daquela pessoa. José se manteve íntegro. Talvez por essa integridade, por trabalhar, fazendo tudo honestamente, fazendo o melhor, não para agradar Potifar, mas fazendo o melhor para querer agradar a Deus. Foi isso que fez com que Potifar tomasse uma atitude diferente do que normalmente deveria ser tomada naquela situação. Porque ele foi acusado, né, de estupro, né? Na verdade, o autor colocou até aqui dele ter violentado a esposa de Potifar. Essa foi a acusação, coisa que ele não fez, né? E olha que foi várias investidas da esposa de Potifar, mas ele não sucumbiu à tentação, foi firme e forte, né? E ainda deu um exemplo de fé, né? Como poderia fazer isso com o meu Senhor e também estar desonrando a Deus, né? Tá lá no versículo 7 do capítulo 39. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade, né? E pecaria contra Deus? Olha só a resposta de José para a esposa de Potifar. Então tá aí o exemplo de essa integridade, e olha que eles estavam sozinhos, né, na casa. Não havia ninguém, só havia somente os dois. Né, mas ele se manteve íntegro. Porque eu creio de coração que ele já sabia. Mesmo que ninguém esteja vendo, Deus vê. Deus vê. Deus é onisciente. Esse atributo de Deus, Jacó já tinha ensinado a José. Com certeza. Com certeza. Porque ele não pecou. Ele se manteve fiel a Deus, íntegro também, não só a Deus, mas também ao seu próprio senhor Potifar. O honrou. Né? Honrou a Deus e honrou ao seu senhor. Eu acho que tudo isso, todo esse contexto,
de segunda, terça, quarta, quinta, esse modo de agir, essa integridade fez com que Potifar tomasse um rumo diferente do que normalmente deveria ser tomado. É o testemunho. É a forma como José vivia agradava a Potifar. Por esse motivo, creio de coração que ele tomou essa decisão. É claro que Potifar, né, estava também sendo, né, uma pessoa bem cuidadosa para avaliar aquela situação. Era uma pessoa de confiança de Faraó. Não era um egípcio qualquer, né? Não fala a idade de Potifar, mas deveria ser uma pessoa já experiente de vida, né? E é claro, olhando a situação, olhando, né, a vida de José, e com certeza Deus sempre esteve no controle daquela situação. Deus sempre esteve no controle da vida de José. Deus sempre esteve no controle da vida de Potifar, mesmo que Potifar não seja um homem de Deus. Né? Quantas vezes homens que não são de Deus, Deus esteve controlando suas vidas? Nabucodonosor, por exemplo, foi uma. A gente poderia citar aqui outros homens. Não é porque alguma coisa aqui desse planeta, dessa fase dessa terra, foge do controle do Senhor? Não, absolutamente não, nada. Tudo está sob controle e direção do Senhor. Deus permite muita coisa ruim por causa do pecado. Mas não significa que é algo que tenha saído fora do controle de Deus. E a situação que a gente está vendo aqui nesse capítulo 39 é um exemplo disso. Né? José foi acusado de estupro, coisa que não aconteceu. E é claro que Potifar e José a Bíblia não relata, mas deve ter tido uma boa conversa entre eles, né? E qual foi a decisão de Potifar? Era talvez de açoitar José ou mandá-lo à morte? Não, né? Potifar simplesmente, né, o mandou para a prisão. Deixa eu ver. Olha lá o versículo 21 do capítulo 39. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor, que inclusive é o texto do nosso aí, áudio, o texto principal, chegando já no cárcere, chegando lá na prisão. Né? Olha só, em todo momento, sendo escravo, Deus estava com José e José prosperou. Agora chegou na prisão, né? Que inclusive o texto áureo da nossa lição fala no momento que ele chega, né, na prisão, onde ele também é uma pessoa íntegra, honesta na prisão, né, íntegra a Deus, e Deus, estando com José, tudo o que ele fazia prosperava, né? E essa foi o que aconteceu também com o carcereiro, olhando para José. Eles olhavam, observavam a atitude, provavelmente o palavreado, a forma de gesticular, a forma de agir, tudo que ele fazia. Era algo que chamava a atenção. Potifar achou graça nos olhos de José, e o carcereiro a mesma coisa. E deixou a prisão aos cuidados de José, que era prisioneiro. Que hilário, né? O responsável da prisão deixa a prisão na mão de um prisioneiro, né? Que coisa, que chega a ser, parece até piada, né? Mas é isso exatamente que aconteceu, né? José era um prisioneiro, ele estava preso, e mesmo assim o carcereiro, né, deixou nas mãos de José o cuidado e a manutenção do presídio. E Deus fez com que José prosperasse naquele contexto de prisão. Que ele estava ali, foi preso injustamente por ter sido acusado de algo que não fez. Mas Deus sempre, sempre, sempre está no controle de todas as situações. Deixa eu dar uma olhadinha no tempo aqui, irmãos, só para eu não me perder.
Tá certo. Deus sempre está no controle da situação. Sempre, sempre. E é uma ilusão achar que, dependendo de alguma coisa que eu faça, fuja do controle do Senhor, né? Independente das minhas decisões, das minhas escolhas, né? Tudo está sob o controle de Deus. Existe uma linha tracejada que é a história que Deus escreveu. Tudo que vai acontecer, independente do que eu faça, né? Deus vai trabalhar o contexto para que sempre fique nessa linha, nessa história, né, já determinada por Deus. Então, se eu escolho a opção A, B, C ou D, não importa qual opção que eu escolha, né, a história vai sempre trafegar naquela linha. Deus vai trabalhar o contexto para que ela sempre fique, né, naquela linha. Deus está no controle de tudo, né? Lá em Salmos 24, deixa eu ver se é esse mesmo o texto que eu estou aqui na minha mente. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui, irmãos. Eu lembrei agora desse texto. Isso, Salmos 24, versículo 1, né? Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Tudo pertence a Deus. E não pense que alguma coisa foge ao controle do Senhor, né? Deixa eu ver aqui um outro texto que eu também estou me lembrando agora. Isso, capítulo Salmo 139 também, outro texto de Salmo 139. Senhor, tu me sondaste e me conheces, tu sabes o meu assentar, o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo o Senhor tudo conhece. E aí continua, né? Para quem for ler depois, né? Tarefa de casa, né? Aproveitem aí, leiam o capítulo 139 de Salmos, né? Deus sabe todas as coisas, está no controle de tudo, gente. Né? Não importa. Eu estou vendo um contexto, estou vivendo uma situação, né? Existem algumas opções que eu posso escolher para tentar resolver aquela questão. Mesmo que eu escolha a opção A, a opção B, a opção C, não importa, né? Deus vai trabalhar para que tudo continue, né, conforme Deus assim determinou. É claro que, dependendo da escolha que eu faço, né, pode haver consequências, porque a escolha que eu fiz não é a vontade do Senhor. Mas não significa que fugiu do controle de Deus, porque não. Aquilo que eu fiz atrapalhou os planos do Senhor. Não, Deus permitiu que você fizesse isso e escolhesse aquela opção. Só que tem que ser responsável, né, e arcar com as consequências. Deus vai te ensinar, Deus vai te moldar, é isso? Né, ser um vaso. Né? Muitas vezes a gente toma muitas decisões erradas, faz muita bobagem, peca, a palavra correta é pecar, né? Deus te quebra, faz você reconhecer o seu erro, a gente precisa se arrepender e Deus vai nos moldando e melhorando a cada dia. Santidade é isso, é você subir um degrau a cada dia, é não ficar parado. Tem muita gente que está parado, estagnado no mesmo degrau, ou até mesmo recua, volta para trás, né? O que Deus quer é que a gente busque essa gente cresça na fé a cada dia, né? Que a gente seja um vaso nas mãos do oleiro, seja trabalhado, seja melhorado, aperfeiçoado, seja algo útil para o reino de Deus. Eu posso tomar umas decisões erradas, são decisões que não são a vontade do Senhor, mas não significa que Deus deixou de estar no controle, né, de algo que eu tenha tomado decisão. Só preciso lembrar, ser irresponsável, Deus vai requerer, Deus vai me ensinar, vai me disciplinar, né, para que eu entenda qual seja a vontade do Senhor. É isso que precisa acontecer. E aconteceu aqui com José, lá no presídio, né? E aí no presídio acontece umas coisas bastante interessantes, né? E olha que ele ficou um bom tempo no presídio, né? Já se passou longos anos, né? Como escravo na casa de Potifar, agora também já passou um longo período também no presídio,
né? E o próprio autor fala aqui na página 55, o segredo da vitória no terreno da fé é a paciência para aguardar o tempo do Senhor. Deus não se rege por nosso padrão de tempo, né? Não, isso aí tá. Aí ele fala lá, o autor aqui cita o texto lá de 2 Pedro, né? Que fala que para Deus, né? 1000 anos é como um dia e um dia como 1000 anos, né? Mas Deus não tarda, né? Tem um tempo próprio para Deus agir. E eu que tenho que ter paciência e fé, né? A própria palavra fé é a prova daquilo que eu espero, né? A fé. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu creio, né? Crer em algo que eu não estou vendo. Isso é crer que Deus está no controle da situação, no controle da história, no controle da sua vida, né? E como lá está o texto lá de 2 Pedro, mesmo que alguns o tempo tardia, não é tarde, não é tarde, Deus tem um tempo próprio, né? Para Deus, por ser eterno, por ser infinito, tanto faz um dia ou 1000 anos. Não significa lá o texto de 2 Pedro, tem gente que lê errado. Lê errado. É uma comparação. Não está ali colocando de forma igualitária. 1000 anos é como um dia é como 1000 anos. Como, né? É uma comparação. Comparando, mas como? Um dia continua sendo um dia, 24 horas. 1000 anos continua sendo 1000 anos. Mas Deus é eterno. Então, tanto faz um dia ou 1000 anos. Para quem é eterno, para quem é infinito, não tem diferença. 100 milhões de anos não vai fazer diferença, né? Por quê? Porque ele é eterno. Eterno é eterno. Infinito é infinito. Então, tanto faz um dia, tanto faz 1000 anos. Mas não significa que 1000 anos deixou de ser 1000 anos e um dia deixou de ser um dia. Certo? Mas Deus tem um tempo certo. O tempo dele é determinado por Deus. A hora e o dia que as coisas irão acontecer. Tá? E aí chega 2, né? Deixa eu dar mais uma olhadinha no tempo para eu não me perder. Chega 2 indivíduos, né, no presídio. Um copeiro e um padeiro. Né, os dois com a mesma acusação. E foram presos. E ali estavam aguardando o julgamento e a investigação de Faraó e de seus servos, que estavam analisando a situação de ambos os dois. E os dois têm sonhos, né? Assim como a irmã Claudinei já deve ter falado na sua lição passada, né? Sobre os sonhos de José, né? E foram esses sonhos que suscitou raiva, ódio nos seus irmãos, né? Quando ele fala sobre que os seus maços, né, de feixes, né, lá na plantação se ajoelhavam perante o feixe de José, as estrelas, tudo, né, também é a mesma coisa, né, se abaixavam em relação a José. E aí o próprio Jacó questiona José a respeito desses sonhos que ele está tendo. Mas é claro que Jacó não teve, né, a reação que os seus filhos tiveram, né? Indagou sim, perguntou sim, mas não teve a mesma reação que os seus outros 10 filhos tiveram, tá? Mas voltando agora aqui para o nosso contexto, Deus deu um dom para este homem, que agora não era mais um adolescente, um jovem, já era um adulto, né? A interpretação de sonhos. E estava começando a desenhar, né? Acho que José, é claro que ele ainda não, ele não tinha essa visão, mas estava partindo para a resposta daquele sonho lá no início. Para aquele sonho lá no início. E aí ele pergunta para padeiro e para o copeiro os sonhos que eles tiveram. Os dois relatam o sonho para José. E José dá a interpretação. De quem? De José? Não. Interpretação proveniente do Senhor, de Deus. Não é algo que eu acho
ser o certo. Sempre tem que ser algo que Deus assim determinou. Temos hoje a Sagrada Escritura. Eu vou disciplinar uma criança, que nem meu filhinho, né? Vou conversar com a Renata, vou conversar com a Amanda. Eu tenho que ter base bíblica, eu tenho que passar para todo mundo aqui em casa. Não é aquilo que eu penso, é aquilo que a Bíblia fala a respeito do assunto. A autoridade máxima tem que ser Deus, sempre, na nossa vida. E José toma essa atitude. Ouve os sonhos do padeiro e do copeiro e dá a sua interpretação a respeito dos sonhos. Interpretação essa, repetindo, não de José, mas proveniente do Senhor. José deixa bem claro a respeito disso quando dialoga tanto com o padeiro quanto com o copeiro. E acontece aquilo que José falou na sua interpretação. 3 dias depois, né, o copeiro é restabelecido as suas funções, é inocentado, e o padeiro é enforcado, né, 3 dias depois também, e a sua cabeça, né, foi devorada por pássaros, assim como na hora que o padeiro falou sobre, né, o seu sonho a José. É interessante que ele vivia como prisioneiro, ele era prisioneiro já de longa data, recebe 2 servos do faraó, um padeiro e um copeiro, que tinham proximidade, intimidade com o faraó. Ele, na sua humildade, na sua simplicidade, se dispõe a ajudá-los a tentar interpretar aquele sonho e procura dar a melhor condição de vida para aquelas 2 pessoas ali na prisão. E depois que tem, né, depois ele dialoga com o copeiro, se lembra de mim quando estiver na presença do faraó, com o intuito de quê? De que o faraó observasse a sua situação, julgasse, né, para que ele pudesse sair dali. Essa, pelo menos, era a intenção de José nessa situação. E como no texto aí da revista, né, lá no tópico a fé provada à sombra dos lauréis, né, falando sobre esse contexto, quando o faraó, né, tem também os seus sonhos, e o copeiro fala que José interpretou, porque ninguém, né, no reino ali do Egito conseguiu interpretar os sonhos de Faraó, até porque quem estava colocando na cabeça de Faraó aqueles sonhos era o próprio Deus. Deus estava revelando para Faraó, como assim José disse, o que iria acontecer. Quem poderia ali estar dando a interpretação daqueles sonhos? A não ser uma pessoa dirigida e guiada pelo Senhor. Somente ele poderia dar a interpretação desse sonho. E era no caso de José, naquele contexto. Um homem íntegro, fiel a Deus, nunca murmurou, nunca reclamou, estava disposto a estar trabalhando para Deus sempre, né, através de sua vida, através de suas palavras, através de suas ações. Ele sim poderia interpretar os sonhos de Faraó. E o copeiro fala a Faraó a respeito de José e o que aconteceu na prisão. E Faraó o manda chamar apressadamente e conta a José os sonhos que está tendo. E não foi só um, foram 2. Apesar dos 2 terem figuras diferentes, era a mesma interpretação de ambos os sonhos. Por que 2? Porque Deus se apressa em fazê-lo. É aquilo que José fala para Faraó. O fato de serem 2 sonhos com figuras diferentes é a pressa de Deus em fazer, né, o que estava pré-determinado a fazer. 7 anos de pura fartura
extrema fartura e também 7 anos de extrema pobreza. Fome total. E não era só no Egito, não. A gente vai ver que foi numa vasta região da terra. Atingiu lá Jacó, em Canaã, com seus filhos. E você vê um homem sendo usado por Deus, estava no cárcere, estava na prisão. Era uma vida sofrida, era uma vida difícil, mas não perdeu a fé. Quanto tempo já não se passou desde o dia que ele chegou no Egito e se tornou escravo de Potifar? Mesmo assim, ele nunca perdeu a fé. Nunca perdeu a fé. E você vê, né? Um homem acusado de estupro é chamado para estar na frente de Faraó. Olha se não é o cuidado de Deus. Olha se não é o Deus no controle da situação. Né? Faraó chamando, entre aspas, um estuprador, né, para estar aconselhando, interpretando o sonho. Como pode? É Deus no controle da situação. Deus sempre e sempre está no controle de tudo. Irmãos, na página 56, eu gostaria que os irmãos lessem junto comigo. Eu não discordo do autor, eu discordo de um personagem que está aí na revista, que o autor citou, né? Ele diz assim na página 56, na parte final aí, né, dessa primeira coluna, procurem um nome escrito Henry, né? O autor cita essa pessoa. Henry sugere que, se o copeiro houvesse, logo ao sair da prisão, apelado para a libertação de José, possivelmente ele teria sido expulso do país e mandado de volta a Hebrom. A seca e a fome não seriam aqui resultantes do juízo divino, contra o que a Bíblia aponta como único remédio, o arrependimento de pecados e santificação a Deus. Bom, isso aqui não são palavras do autor, tá? Ele cita, né, que são palavras de Henry. Aqui o autor citando esse personagem, né? Não sei se é um artigo, se é um livro, desse aqui embaixo, tá escrito aqui embaixo na revista, ó, Matthew Henry, comentário exegético devocional, né? E aí vem a tradução, 1983, página 242. Logo no finalzinho da página é um livro, né? Ele comenta sobre o que esse Henry sugere. Bom, irmãos, é o seguinte, tá? O que esse Henry sugeriu, independente, vamos supor, não aconteceu isso. Vamos supor que tivesse acontecido isso, né? Que o copeiro tivesse intercedido a Faraó pela libertação de José. Por um acaso, a história ia ser reescrita? Ou seja, aquilo que Deus planejou, traçou, iria ser desfeito por causa que o copeiro tomou aquela decisão? Porque o copeiro, que o copeiro fez? Ficou, né, isento. O copeiro simplesmente ficou na sua, fazendo o seu afazer. Só quando o faraó teve os sonhos e ninguém interpretou, é que o copeiro lembrou de José e falou para o faraó. Mas se o copeiro tivesse tomado uma decisão diferente, é aquilo que eu falei, né, anteriormente, né? Por acaso teria acontecido o que esse Henry aí sugeriu? Não acredito de forma alguma. Não importa a decisão que eu tomo, Deus está no controle, gente. Não é? O que Henry sugere aqui é como se o copeiro tivesse tomado uma decisão diferente. Poxa, estragou os planos de Deus, já era, acabou tudo. Não. Ironia minha. Deus criou esse planeta, criou o universo. Acha que... Olha o que a gente leu lá em Salmos, capítulo 24. Tudo pertence ao Senhor. A história pertence a Deus.
Caso o copeiro tivesse tomado a decisão que esse Henry sugeriu, Deus iria trabalhar essa situação, ia trabalhar o contexto de tal forma que a história ia continuar na mesma linha. Na mesma linha. Se a decisão que do copeiro tivesse sido o que esse Henry sugeriu, não significa, nossa, acabou, já era, lascou tudo. Não, que isso, gente. É eu começar a acreditar que eu começo a fazer coisas e Deus não está no controle. Mesmo que eu tome uma atitude que não seja a vontade do Senhor, eu tenho que ser responsável. Vai haver consequências. Deus pode me disciplinar, porque eu pequei e não fiz a sua vontade. Mas não significa que eu saí fora do traçado da história daquilo que Deus determinou. Deus está no controle. Deus vai trabalhar aquele contexto, aquela situação, para que eu sempre permaneça na linha que Deus traçou para a nossa história. Do meu início até o dia que eu parti. Deus já tem pré-determinado tudo o que vai acontecer. Eu tenho que ter ciência que dependendo da opção de escolha que eu tomo em diversas situações de minha vida, eu vou prestar conta a Deus, vou ser responsável e pode haver consequências. Eu tenho que procurar viver uma vida onde eu faça a vontade de Deus. E mesmo que eu não faça, não significa que Deus deixou de estar no controle. E que, vamos supor, existe uma linha traçada da história, onde Deus governa não só a mim, mas como todos nessa terra. Qual que é a linha traçada? Está caminhando para os finais dos tempos, para o arrebatamento da igreja, para o fim de todas as coisas. Está caminhando para essa linha. Dependendo de uma decisão que eu tomo, né, essa história vai ser modificada, a linha agora é outra. Então, quer dizer, eu vou fazer o quê? Vou jogar a Bíblia fora porque a decisão que eu tomei modificou toda a história da Bíblia? Não, gente, misericórdia. Misericórdia, não. Tudo, absolutamente tudo, está no controle de Deus. Toda essa situação que a gente está vivendo, dessa doença que a gente está vendo hoje, das empresas sofrendo para se manterem abertas, tudo está no controle do Senhor. Tudo o que está acontecendo não é que Deus colocou isso, Deus permitiu que acontecesse. E isso aqui é tudo que a gente está vivendo, né? O contexto nosso hoje é consequência do pecado. Deus permitiu essa doença, permite muita coisa ruim na nossa vida. Com que objetivo? Não sei. Isso é cada um com Deus. Será que Deus está te chamando você de volta porque você está longe de Deus? Será que Deus está te disciplinando por algum pecado que você está corriqueiramente cometendo? Não sei, né? Ou então talvez Deus está permitindo coisas, né, adversas na sua vida, porque Deus sabe como que você vai agir naquela situação e Deus quer te usar como exemplo para outros que te observam. Olha, aquele é um homem de Deus. Olha só como ele está agindo, olha a situação que ele está vivendo e olha como ele está agindo. Gente, eu vivi uma época longe do Senhor, né? Só deixa eu dar antes de contar essa historinha, certo? Eu vi uma época longe de Deus, né? Na minha adolescência e começo da minha juventude. E sabe, uma pessoa que me deu um chacoalhão, né? E me fez me lembrar de Deus, porque eu estava longe de Deus, não lia a Bíblia, não orava, né? Meus 17 anos até meus 23 anos foi difícil. Não que eu era uma pessoa arruaceiro, vivia em festas, churrasco, naquela época era bailes, não, nada disso. Trabalhava de manhã, trabalhava de tarde, trabalhava de noite, ganhei muito dinheiro, ganhei muito. Mas uma vida sem Deus, você acaba, né, fazendo bobagem, gasta errado, compra coisa errada, né, e o dinheiro vai embora. Mas ganhei muito mesmo. E na época, né, eu dava aula numa escola
E um dos meus alunos, né, chegou uma vez na aula todo pipocado de tinta, né? Provavelmente estava pintando alguma casa ou a própria casa, né? Mas aí depois ele explicou que ele estava na casa de um cliente, estava pintando a casa desse cliente dele, né? Saiu de lá correndo, né, para poder chegar a tempo na aula, para poder estudar. E eu vi que ele estava desempregado na época, desempregado, e estava ralando para conseguir um emprego e fazia esses bicos para ter o pão de cada dia, né? E o nome dele é Pedro, não esqueço o nome dele, né? Ele me deu um chacoalhão. Eu creio que ele foi um instrumento usado por Deus, né, para chamar a minha atenção. Ele estava vendo uma adversidade, ele estava desempregado, a esposa estava desempregada, e você vê, ele saiu do trabalho dele, do bico que ele estava fazendo, para ter um pouco, né, de dinheiro, para poder se manter no dia a dia e ir para a escola estudar. E ele falou assim: Kleber, não posso reclamar de nada, estou desempregado, estou procurando emprego, mas Deus tem aberto portas de serviço para mim, tem me dado o que eu preciso. Não está fácil, é claro, tem que trabalhar bastante, mas estou conseguindo sustentar minha família, não com luxúria, com o necessário, e ainda estou conseguindo pagar esse curso. Na hora que ele me falou isso, né, é como se ele tivesse levado um tapa na cara. É isso aí, irmãos. Às vezes Deus permite adversidades na sua vida, porque Deus sabe como você vai agir naquela situação, naquela adversidade, e pode se tornar um exemplo para outros que observam você. Mas Deus sempre está no controle, sempre, sempre, sempre. Não importa, tá? Não importa a escolha que você faz. É claro que se você escolhe algo que está fora da vontade de Deus, se você toma decisões errôneas, se você peca, né, vai haver consequência. Deus vai te disciplinar, Deus vai deixar de te abençoar. É você e Deus. Você vai ter uma experiência única com o Senhor. Mas não pense que você tomando uma decisão diferente do que seja a vontade de Deus, é que você está modificando a história. E que aquilo que está traçado aqui na Bíblia vai deixar de acontecer. Não, não, não. Gente, Deus criou o universo, criou esse planeta. Não seja ingênuo em pensar que qualquer escolha que eu tomo vai modificar a história. Né? Não só do mundo, mas a história sua, particular, com aquilo que Deus já tem pré-determinado para a sua vida, do início ao fim. Deus está no controle da situação. Sempre esteve e sempre estará. Pode haver consequências sérias de acordo com as decisões que eu tomo. Deus vai te corrigir, vai te disciplinar. Como está lá em Hebreus capítulo 12. Deus corrige a quem ama, aquele que tem por filho. Então, irmãos, não pense você, né, que se você toma uma decisão diferente, né, daquilo que seja a vontade de Deus, é que a história vai ser modificada. Aquela linha traçada por Deus, tanto para você quanto para o mundo inteiro, vai continuar. Tudo vai caminhar naquela linha tracejada, né? Ou na linha contínua, sei lá, né? Eu estou dando um exemplo aqui, né? Deus escreveu uma linha, né, da história da sua vida, da história do planeta. Mesmo que você tome uma decisão que foge da vontade de Deus, não significa. Deus vai trabalhar o contexto, vai trabalhar a situação para que sempre permaneça naquela linha. Daquilo que Deus traçou e planejou. É claro que eu saindo fora da vontade de Deus, eu fazendo coisas que desagradam a Deus, vai haver consequências para mim. Deus vai me disciplinar, posso deixar de ser abençoado, posso perder emprego, né? Sei lá, uma doença, como é o contexto que a gente já viu, sei lá, tanta coisa que Deus pode estar usando de ruim na sua vida como forma de disciplina, como forma de você se achegar a Deus, viver na dependência de Deus. Parar de viver na sua própria dependência, naquilo que você acha ser o certo ou o errado. E começar a viver na dependência de Deus, como é o caso de José. Tá? É isso que eu discordo do Henry, né? Que ele conta aqui uma situação como se, né, a seca e a fome não seriam aqui resultantes do juízo. Gente,
continuaria sendo, a seca, a fome, continuaria sendo resultado do juízo divino. Como que Deus ia trabalhar isso? Não sei. Né? Assim como o Henry fez uma sugestão aí, né? Sugeriu, né? Se tivesse acontecido algo, Deus ia trabalhar a situação, ia trabalhar o contexto. Como? Não sei, não faço ideia. Assim como ele imaginou, eu também imagino que Deus ia trabalhar o contexto, está no controle. Aquilo que Deus predeterminou vai continuar a acontecer. E acabou, ponto final. A ilusão minha é achar que qualquer coisa que eu faça vou terminar com os planos de Deus. Não, não. Aquilo que Deus já planejou para a sua vida vai continuar acontecendo, independente da situação que você tome. Que cada um de nós estejamos tomando decisões de acordo com a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. A gente testemunhe e mostra ao mundo, ó, que ele é um servo de Deus. Olha, íntegro. Você é um homem íntegro, uma mulher íntegra. É uma pessoa que anda de acordo com os ensinamentos bíblicos. É isso que Deus quer. Mas caso você fuja disso, Deus está no controle. E aí cada um vai ser moldado por Deus. Isso é pessoal. Cada um com o Senhor. Tá? Bom, continuando aí, deixa eu ver onde que eu tô. Bom, aí os irmãos conhecem que ele interpreta o sonho de Faraó. Né? Deixa eu ver mais uma vez o tempo. Ele interpreta o sonho de Faraó. E aí, né, você vê, né, Deus trabalhando naquele contexto lá atrás, quando ele contou os seus sonhos para os seus irmãos e para Jacó, né, o qual gerou toda aquela raiva, ódio, né, dos seus irmãos, e até a pergunta, né, que Jacó fez para o próprio José. É a resposta daquilo lá atrás, há muitos e muitos anos atrás, porque aqui já é um adulto, né, nesse contexto. E aí Faraó, quem poderia ser o administrador do Egito se não for, né, José? Homem usado por Deus, com sabedoria de Deus. E aí de um prisioneiro, de acusação, né, de ter violentado a esposa de Potifar, de um escravo, se torna o segundo homem mais poderoso do Egito, o governador do Egito. Só Faraó estava acima dele, né? E de toda uma vida sofrida passou a ser totalmente o inverso, né? Ter comida boa, farta, servos, né, ao seu dispor. Você vê, Deus muda a história, modificou a história de José. José estava bem lá com Jacó quando era um jovem, um adolescente, né? Mas Deus traçou uma linha invisível, que eu não consigo ver, né? E essa linha, por mais que José, os irmãos venderam ele como escravo para os ismaelitas, ele virou escravo lá de Potifar, foi acusado de estupro, né? Foi para prisão. Gente, aquela linha que está lá atrás, que foi tratada, deixou, né, de acontecer? Não, Deus estava cuidando da história. Era tudo plano de Deus, plano de Deus. Então a história estava sendo controlada pelo Senhor até chegar a esse ponto. E mesmo que as decisões tivessem sido diferentes do que está aqui descrito na Bíblia, Deus iria trabalhar o contexto, a situação, para que chegasse a esse fim. Deus está sempre no controle de tudo. Queira eu ser abençoado por Deus, não queira eu ser disciplinado pelo Senhor por decisões errôneas, né, decisões que fogem à vontade do Senhor. Tá? Então, irmãos, fica aqui um exemplo de um homem de fé, a Bíblia não relata, nunca murmurou, nunca reclamou, nunca questionou Deus a respeito, né, do que por que está acontecendo tudo isso. Conversou com Deus, manteve a sua fé, né? Um homem que foi até o final e foi abençoado, se tornou o homem mais poderoso do Egito abaixo do faraó. Ficou conhecido por todo o povo e o mundo daquela época.
e salvou não só o Egito, mas como também salvou os seus. A sua família que desceu ao Egito para procurar mantimento. E todo aquele contexto que a gente também conhece, né? Que ele testou os seus irmãos, a integridade, se houve arrependimento dos seus irmãos, se eles mudaram a forma de agir como agiram com José no passado. E José viu que os seus irmãos mudaram. É claro que foi um período longo. Foi Deus também trabalhando a vida daqueles irmãos. E chega ao ponto que ele se revela aos seus irmãos, chora muito, obviamente, né? Mas os abraça, os acolhe, depois vem seu pai, que descobre que o filho, na verdade, nunca tinha morrido, né? É claro que a história deve ter sido toda revelada para Jacó do que aconteceu. A Bíblia não relata, né? Mas creio eu, né? Isso é uma opinião minha particular, que tudo foi revelado para Jacó, que nessa época já é Israel, não é mais Jacó, né? Deus modificou o nome de Jacó. E aí eles vão para Gozen, né? Que é inclusive onde está aí, ó, Gozen, lá, tá vendo, Egito? É uma região fértil, uma região onde todos os seus parentes ficaram ali vivendo e gozando de uma vida próspera ali na terra do Egito, e se multiplicou grandemente. Então você vê, tudo sendo trabalhado por Deus. Acreditemos, Deus sempre está no controle de nossa vida. E que Deus trabalhe em nossos corações através do Santo Espírito, para que a gente faça sempre a sua vontade, nunca faça a nossa, aquilo que eu acho certo ou que eu acho errado. Que seja sempre a vontade do Senhor. Senhor, que eu faça a tua vontade, não a minha. Que se faça a tua vontade na minha vida. Né, como o próprio... Voltando para o capítulo, para encerrar, irmãos, tá? Capítulo 139, lá de Salmos. Sonda, meu Deus, palavra, né, de Davi. Sonda, meu Deus, conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau. Talvez você está tomando decisões erradas, né? Partindo para um caminho que não é a vontade de Deus. E guia-me pelo caminho eterno, de acordo com a vontade do Senhor. Que essa seja uma oração de cada um todo dia, assim que se levanta. Para que as decisões que você toma na sua casa, entre os seus, para as decisões que você toma, seja na faculdade, na escola, ou no seu ambiente de trabalho, sejam decisões dirigidas e pautadas pelo Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe e que possa Deus estar sempre dirigindo as nossas vidas e guiando, e que a gente possa estar com a nossa mente e o coração abertos a ouvir a voz do Senhor e tomar as decisões que agrada a Deus. Amém? Vamos orar encerrando? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradeço, Deus, por esse dia e por tudo aquilo que a gente fez, Deus, por essa lição que a gente leu, por tudo isso que a gente estudou. Ó Senhor, nos ajude, Deus, a sempre fazer a sua vontade. Que nós, Deus, estejamos, Deus, nos entregando a Ti, Deus, para que nós sejamos, Deus, conhecidos por serem homens que servem a Ti, por serem homens íntegros, por serem pessoas, Deus, que de fato são conhecidos como servos Seus. Essa é a oração que eu te faço, nome santo do Seu Filho Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos, e continue estudando, né? E quem não leu a leitura diária, leia, que é muito bom. E já aproveita, já embala, né, para a leitura diária da lição que vem. Tá certo? Até a próxima.